mini calzone de cheesecake com Eric Momo, que é pizzaiolo. Seja muito bem-vindo. Não pude deixar de observar a mesa, gente. A mesa tá um absurdo. Você que fez tudo? Eu sempre pergunto porque às vezes não é. Ah lá, as pizzas, não foi você que fez? Pessoalmente, não. A gente trabalha em equipe, então eu dividi meu trabalho com a minha equipe. Mas são pizzas, são produtos nossos. Que lindo você falar isso, Eric. É sempre uma equipe, né? Sempre uma equipe. Parabéns. Obrigado. Tudo eu acho lá na 1900. Gente, ela é da 1900. Quantas unidades? Hoje a gente está com 11 operações. 3 exclusivas de delivery e 8 onde você pode ir jantar. E eu tenho uma operação que é também para o almoço. Uma novidade que a gente está tentando implantar um pouquinho a pizza no almoço. Pizza no almoço? Pizza no almoço. Aqui, achamos. Delivery ou no lugar físico? Nos dois. Você pode pedir no delivery ou pode ir lá almoçar presencialmente. Aonde? No Itaim. Fica na esquina da Bandeira Paulista com a Tabapuã. Ah, sim. Para quem tá no carro aqui? Isso. Ah, que legal. Pronto, já temos pizza no almoço. Mas aqui a gente vai fazer o quê? Um mini calzone de cheesecake, certo? Sim. Vou dar os ingredientes. Olha, é isso, gente. Ai, que gostoso. Vou dar os ingredientes para o recheio e depois para a calda de frutas vermelhas. O recheio feito com 100 gramas de cream cheese, 30 gramas de açúcar, 2 gotas de essência de baunilha, suco de um limão e raspas de meio limão. A calda de frutas vermelhas é feita com 110 gramas de morango, 110 gramas de framboesa, 110 gramas de amora, 120 gramas de açúcar e 2 limões. Eric, você está usando as frutas in natura ou congeladas? Aqui eu estou usando congelada. A gente trouxe um mix já de frutas vermelhas e também isso pode variar a gosto, dependendo da preferência que a pessoa tiver, utilizar uma fruta ou a outra para fazer o composto. Então é só uma referência que a gente dá aqui na receita, que pode fazer em casa que dá certo. É que congelado eu acho que sempre financeiramente vale mais a pena. E eu acho que também dura mais, então você não precisa usar tudo. Então você faz às vezes uma porçãozinha menor, tira só uma parte, é bem mais fácil. Tá. A massa, a gente não vai ensinar aqui porque é muito parecido com o que a gente já fez na primeira culinária. Porém, vai estar tudo disponibilizado nas nossas redes sociais. Combinado? Eric, me dá um minutinho que eu já venho. Com Eric Momo, aprender a fazer o recheio e essa calda linda do mini calzone. Pronta? Pronta? Vamos embora. Bora. Vamos começar, podemos começar pela calda? Podemos. Ela leva um tempinho para ir preparando. Perfeito. Aí a gente faz o recheio e depois monta o que a gente tiver, tá bom? Vamos lá. Eu já dei uma pré-aquecida aqui na panela. A gente coloca aqui as frutas. A panela está aquecida ou ainda não? Eu dei uma prévia aquecida nela, mas ainda não está tão quente. Tá. Né? Mas já dá para... Deixa eu já levar para cá. Tá bom, obrigado. Depois a gente já coloca o açúcar. E essa que a gente está vendo aqui tem uma bolinha de sorvete, certo? Isso, o sorvete a gente deixou já guardadinho no freezer, tá no ponto. Na hora da montagem no prato a gente pega. Perfeito. A calda quentinha e aí vai bem o sorvete, eu acho. Vou subir um pouquinho aqui a temperatura. Porque às vezes eu não faço questão do sorvete, sabia? Ah, é? Às vezes eu não faço questão, mas nesse caso eu acho que vai... Combina bem aqui. Eu aumentei um pouquinho. Porque eu gosto desse contraste que dá do quente com o frio, sabe? Que a gente usa na sobremesa. Porque lá a gente faz a pizza... Tanto a pizza quanto essa sobremesa, ela é assada no forno a lenha. Então ela vem bem com intensidade, sabe? Aí quando você coloca o sorvete, dá uma quebrada tanto nas duas coisas. Agora a gente põe o limão. Você está usando limão Tahiti normal? Normal. Ah, tá. Coisas... Você pode também, se quiser trocar, que eu falei, das frutas, você pode escolhendo e fazendo o ajuste. O importante é entender que tem que ter uma calda doce no meio, para junto com a mistura lá com o cream cheese, ele ficar saboroso tudo. É a sobremesa que mais sai? Não, a gente tem uma outra lá que sai bastante. Qual? Chama giromile. Giromile, o que é giromile? Ela é feita com uma rosquinha, é uma rosca, feita com a massa da pizza. Aí vai o recheio que você escolher dentre as opções de doce. Pode ser chocolate com morango, doce de leite. E aí ela é assada no forno a lenha com açúcar e canela, sai, também recebe uma bola de sorvete de creme. E aí a gente finaliza com uma farofa exclusiva que a gente faz. Uma farofa crocante. Também é quentinho. Ele também nesse contraste do quente com o sorvete. Olha. E vocês já começaram ou vão começar com a pizza na hora do almoço? Já começamos, desde o ano passado. Ah, já. E como é que tá a procura?
Tem uma boa procura, mas ainda o paulistano ainda está muito acostumado com a pizza no jantar, porque é uma característica muito da nossa cidade, diferente de outras cidades no mundo. Se você pegar Roma, né, grandes cidades que tem pizza, Nova York também, eles têm essa característica da pizza ser um produto rápido. São Paulo levou a pizza para um novo tipo de restaurante. Então, a gente se prepara para ir comer pizza, não é uma coisa de conveniência. E eu acho que a pizza no almoço cai tão bem. Eu também. Eu acho que a pizza cai bem até no café da manhã, quando sobra aquele pedacinho. Sem dúvida dá uma aquecida nenhuma. na frigideira, sabe? Mas tem uns dias, seja muito calor ou frio, acho que também depende do tempo, mas uma pizza no almoço... Então tem procura, mas à noite... Em porcentagem, é o quê? 30% da noite? Ainda não. Dá uns 10% no almoço, ainda muito pouco perto do que poderia ser no movimento todo do que daria. Então vocês estão apostando ainda? Estamos apostando nisso. Por isso que por enquanto ainda é uma operação. Agora, a gente fala, se a gente não abre no horário do almoço, aquelas pessoas que querem comer uma pizza na hora do almoço vão ter que alternativa. Exatamente. Então a proposta é que isso com o tempo vá mudando no conceito da cidade mesmo. Eu vou lá bem assim, 2h30 da tarde. Não, 3h30 da tarde, depois do dia 28, comer uma pizza. A gente fecha às 3, então tem que ter um pouquinho antes. Eu vou às 3. Ó, aqui a gente deixa durante um tempo até formar a calda, esse açúcar, né, a própria fruta ir descendo. Então, fogo baixo ou fogo alto? Fogo baixo para médio. Deixa quietinho aí. Deixa quietinho aqui, de vez em quando dá uma mexidinha só para acertar a consistência e vai acompanhando para ver a textura que dá. Enquanto isso está acontecendo ali, eu vou fazer o preparo do recheio. Tá bom. Um bolzinho aqui. Vamos lá agora, para fazer o recheio, que é a massinha que vai lá dentro, a gente vai colocar o cream cheese. Ótimo, obrigado. Nada. Vou deixar aqui caso você precise. Ah, tá ótimo, obrigado. O cream cheese. O cream cheese. Já coloco o açúcar. Aqui também é a mesma coisa, é uma referência à receita, tá? Pode ser que a pessoa goste um pouco mais adocicado, põe um pouco mais, um pouco menos, então não tem... o rigor. Eu sempre falo com relação a receitas, até massa de pizza, quantidade, tudo a pessoa tem que acertar para o gosto dela, senão não faz sentido. Não adianta seguir às vezes uma receita à risca e achar que aquilo tá travado. Não tá gostoso para você. Acerta aquilo que você acha que faz sentido para você em questão de sabor e tudo bem. Se você não acertar o sabor, não vai fazer sentido. Se você não gosta de uma quantidade de açúcar, tá muito doce, diminui um pouquinho na próxima, né? E vai acertando ela. Vai bastante raspa de limão, hein? Vai. Vai ficar um sabor presente. Ela vai quebrando um pouquinho. Aqui já o suco de limão, já vou colocar aqui para ajudar a misturar. E a baunilha, a gente deixou um pouquinho aqui, é só para dar uma quebradinha no gostinho dela, tá? E aqui é só a gente misturar. O que você procurou? Um fouet? Não. Só eu tô olhando a calda. Ah, tá bom. É um olho no peixe e outro no gato aqui. Só para ver se ela não ferve. Não pode ferver? Eu gosto de deixar bem devagarinho, né? Se ferver muito, o meu receio é às vezes amargar. Se você deixar passar muito do ponto o açúcar queima. Sim, é melhor ir devagarinho. Fazer com pressa às vezes é um problema. Aí a acidez do limão dá uma textura no cream cheese, né, Eric? Dá. E aqui, aqui ele está na temperatura quase na temperatura ambiente, ele está bem cremoso. Como a gente vai levar ele ao forno, né? O que acontece? O ideal é reservar em geladeira para ele abaixar a temperatura para aguentar depois no forno. Porque senão o queijo ele derrete, ele fica muito líquido, aí corre risco de estourar. Aí estoura o calzone lá no forno, tá? Então, misturou, vai para geladeira. Então, misturou, é isso só. A gente queria aqui, ó, deixar ele homogêneo, eu não estou sentindo o açúcar mais, ele tá dissolvido. E aí ele vai para geladeira. Deixa na geladeira 1 hora pelo menos, ou se você vai fazer um pré-preparo, deixa de um dia para o outro. Tá. Tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente pode ir fazendo e não precisa fazer tudo no dia. A própria massa da pizza, por exemplo, você faz a massa da pizza num dia e vai fazer a coisa no outro. Então tudo isso daqui, tirando a massa que a gente não está fazendo, poderia ter sido feito antes e aí você só faz a finalização. Eu trouxe já uma calda pronta, que a gente ainda está líquida demais, ó. Né? Então precisaria deixar ela cozinhando mais um tempinho. Mas aí não tem mistério, deu pra gente entender. É só ir acompanhando e chegar na textura que você quer. Pra ela não virar talvez uma geleia também. Se fica muito grossa, é ruim de trabalhar. Você quer ver os pedaços das frutas? Tá na geladeira? A gente tem o nosso cream cheese aqui já pronto. Pego pra você, pra gente ver bem a textura. E tem a calda também. Tem uma calda que já tá pronta aqui. Aqui. É esse, né? Isso. Porque tem outro. Quer que eu pegue o outro também?
Não, pode ser esse aqui mesmo, é esse mesmo. Ele é o mesmo, só que esse daqui já tá mais cheio. Tá bom. Aqui a gente passa, né? Essa mistura passa pra cá. Espera ficar firminho. Fica firminho. 1 hora, né, que você falou? Pelo menos uma horinha. E aí ele fica mais resistente e mais fácil a gente trabalhar com ele, até pra colocar na massa. E aqui, a textura final da calda é? Aqui é uma as calda, frutas tá? bem... Tá mais dissolvidinha, as frutas estão mais molinhas. Ai, tá lindo, né? Mesmo. Então não pode cozinhar demais, porque senão fica geleia, é verdade. Senão fica muito grossa também. Questão de gosto. Perde toda a delicadeza. Você aumentou ou diminuiu? Diminui porque ela já atingiu fervura lá, então deixa que ela tá quietinha. Agora a gente vai pra montagem. Então o que a gente faz agora? Abre a massa, prepara, coloca os dois ingredientes dentro e manda pro forno. Perfeito. Essa parte que é extremamente simples, que é a parte mais divertida que eu gosto, que é mexer na massa da pizza. E a gente gosta de fazer e de ver também. Ver já é gostoso. E comer, no final das contas. Não, essa é a melhor parte, né, Eric? Já saí, a gente põe a massa aqui no potinho. Deixar outro que a gente prepara 2. Caiu. Então essa massa, ela tá com 48 horas de descanso, vamos pensar assim, de fermentação, de desenvolvimento. Prepara, a gente faz a massa num dia. Por que você não deu uma batidinha? Por que eu não dei uma batidinha? Porque eu acho que é mais uma simpatia do que dar efeito pro potinho mesmo. Achei que fosse delicadeza com a massa. O que funciona é a gente inclinar um pouquinho, até ele descola de uma lateral. Olha lá. Tá? E aí a gente volta pro outro lado para não deformar. Então aí adianta. Como eu deixei ela como segunda aqui, eu já ia fazer uma enquanto a outra estava fazendo. Viu? Não adianta nada ficar batendo. Nossa, tá tão aromática essa calda. Agora veio um... Pena que o pessoal em casa não consegue perceber, né? Veio um perfume dessa calda. Aqui, ó, a gente normalmente, pra pizza, a gente abre a massa na mão. E pro calzone? Pro calzone a gente abre no rolo, porque a gente quer, como a gente vai fechar e a gente quer uma massa bem fininha, mais uniforme, a gente acaba usando o rolinho aqui. Então a gente deixa ela bem... ela é mais fininha. Bem mais ajeitadinha para não ter problema. Porque senão ela fica com uma massa mais grossa de um lado, do outro. Então aqui a gente consegue dar uma uniformizada. É um doce delicado, né? É. Quanto tempo você trabalha com isso, Eric? Bom, eu sou filho do fundador da 1900. Eu tô lá desde 83, sempre. Que é quando começou. O que acontece é que eu comecei a me desenvolver mais na parte da pizza depois de um tempo em 2016, 2015 para 2016. Eu comecei a pesquisar um pouco mais em 2014 e resolvi realmente fazer uma boa pizza. A partir de 2016 eu comecei a mudar umas coisas lá num projeto que a gente fez. Mas... E deu muito certo, né? Acho que sim, obrigado. Deu muito certo. A ideia foi realmente tentar avançar em algumas coisas lá, né? Trazer a pizza da 1900 para o século XXI. Essa foi uma proposta nossa. Enfim, aqui eu vou montar o primeiro. Como é que a gente coloca aqui, tá? Mesmo que você viu que o formato, eu não me preocupei, porque eu vou cortar a massa na hora de fechar. Tá. Então a gente pode, mesmo que ela esteja de uma maneira grosseira aberta, é só deixar a massa fininha. E aí aqui eu faço como se fosse um bercinho para colocar a calda aqui no meio. Então eu faço uma muretinha aqui assim, ó. Você vê que como ele tá geladinho, ele tem consistência. Exato, eu tava pensando nisso, ele fica, né? Ele fica, e aí a gente coloca... A calda fria já. Uma calda fria, pega uma frutinha, só um pouquinho de calda nessa parte aqui de dentro. Ah, que belezinha. Pronto, ele vai ali no miolinho, bem simplesinho. Que delicado. Tudo quando você vai comer, ele vai misturar. Aí a gente fecha. Essa é a massa da pizza? Aqui. É a massa da pizza mesmo. Fechei. Aí o que a gente faz? A gente tem uma forminha nossa que a gente corta, mas eu tô sem ela aqui no momento, eu vou cortar, posso cortar com... Boa, igual a gente faz em casa. O que a gente pode usar? Pode usar qualquer coisinha que você consiga, ao mesmo tempo que você tá cortando, ele fica um pouquinho mole, deixa eu usar a colher. A colher. A colher vai. Conforme você vai cortando, ela vai amassando, e aí ela vai dar... Não tá dando pra ver, Eric, olha a televisão. Ops. Não, quer ver, ó, vai, corta. Ah, tá. Achei que eu tava com a mão na frente ali. Mas tava, ó, agora. Agora dá? Beleza. Agora tá ótimo. Então eu tô fazendo aqui um cortezinho. E essa parte da massa, se você quiser aproveitar aqui, você pode cortar em tirinha, pode fritar, depois mistura com açúcar e canela para não desperdiçar. Aproveita. Esse aqui é o mini calzone, como ele tá. Tamanho da palma da mão. Quase prontinho. O que a gente faz aqui agora? Em casa é fácil de você trabalhar com... Sempre vai fazer pizza em casa,
eu sempre recomendo, faça porções pequenas. Às vezes o pessoal quer fazer uma pizza grande de 30 centímetros, 35, e não tem utensílio profissional. Então, se você fizer uma mini pizza, pizzinhas de 10 centímetros com uma escumadeira, você consegue movimentar, transportar, sempre funciona melhor. Então, a dica aqui da escumadeira funciona bem também. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um pouquinho de azeite, o açúcar e já levo para a assadeira, tá? Que seria aqui para a gente levar lá para o forno. Temperatura do forno, Eric? Forno de casa sempre o máximo. Tá bom. O máximo, porque ele nunca vai atingir a temperatura que precisa para assar uma massa de pizza. Então sempre vai ficar aquele coisa de fica 15 minutos lá dentro do forno e não chega no ponto. Ele põe o azeite fora da forma. O azeite é em cima para a gente criar uma crostinha de açúcar. Eu achei que ele ia rosar o azeite. Não, é tudo com delicadeza. Não, é só um pouquinho, aí eu polvilho um pouquinho de açúcar. Nem pode ser muito também, porque senão acaba queimando. E aí quando ele sai do forno, ela sai com uma crostinha douradinha em cima. Igual essa. Aí aqui a gente leva pra... Ô, Eric, e quem tem forno elétrico que esquenta em cima e embaixo? Usa as duas temperaturas. Se tiver pedra refratária, é o ideal. Tá bom. Se tiver uma pedra refratária para fazer, vai na pedra. Dourou, tá pronto. Dourou, tá pronto. Você vai ver que a massa tá assando, ela vai começar a crescer, vai dar uma estufadinha, ficar gordinha, bonitinha. Aí deve dar um aroma. Dá um aromazinho, você começa a sentir o açúcar caramelizando, aí você vê o ponto que você quer. Porque como a massa é fininha, teoricamente ela começa a assar na hora que tá dourada. Tá. E aí você pode mais assada, vai dar um pouquinho mais de crocância, se você quiser deixar mais maciazinha, você assa um pouquinho menos. Mais assado, mas não tem erro. Daqui vai pro forno. E do forno tem outro pra você tirar? E do forno tem as outras que a gente vai tirar. Já vou servir pra você. Vamos ver como é que tá. Mas que dia, né, gente? Bem lembrou, Thiago, dia 10 e ainda é dia da pizza. Aí a gente finaliza. Olha essa calda. Finaliza com o calzone. Meu Deus do céu. Não me aguentei. Tá quentinho. Esse foi assado nesse forno? Não. No da cozinha? Mas funciona igual. Mas cozinha. Foi da cozinha daqui? A gente fez aqui. Que também é caseiro? Sim. Na sua casa vai ficar igual. Se tiver o grill, que é aquele calorzinho de cima ou no elétrico, e acende ele com o máximo de potência, porque ele tem uma boa... Logo no começo. Pode ser logo no começo, porque aí ele já vem de cima para baixo e já começa a dar esse douradinho. Você viu que... Põe um aqui, o mais bonito, para quem tá em casa ver. Vai ficar igual na sua casa. Qual que você acha que tá mais bonito? Você que sabe, Eric. Gosto Não, você que sabe. Eu vou pegar esse aqui. Pegue. Olha lá, olha. Coloca ele aqui. Aí agora eu vou pegar o sorvete. Pegue. Tá bom? Assim já estaria bom, né? Mas ele ainda vai pôr o sorvete e a calda. Tá te incomodando alguma coisa aqui ou não? Não. Então tá bom. Tranquilo. Então tá bom. Sorvete de creme? Sorvete de creme. Achei que fosse escorregar. Às vezes escorrega, aí a gente põe alguma coisinha embaixo para segurar, mas tá ok. Posso deixar isso aqui. Esse sorvete é de vocês ou é... É nosso. Vocês fazem o sorvete também? Não, desculpa, é um fornecedor nosso. Eu trouxe o sorvete, é isso que eu quis dizer, tá? Aí, aqui a gente põe uma raspinha de limão, isso é pra finalizar aqui em cima do mini Cadê a raspinha de limão? Cadê a raspinha de limão? Tá ali, se tiver, a gente tem... Tá aqui, o limão a gente raspa na hora. Joia. Vamos finalizar com ele. Só para dar uma decoradinha e dar mais um aromazinho aqui do limão. Pronto. Coisinha bem delicada e bem no delicado. Sorvete agora a gente dá uma leve caprichada aqui na calda. Nossa, que lindo. E esse aqui é o nosso mini calzone de cheesecake. Tá, amiga? Fica com raiva da gente não, faz igual. Não passe raiva, não passe vontade, faça e arrase. Nossa, Eric arrasou muito. Que bom. Arrasou muito. Eric Momo quer pizzaiolo e a gente vai pra mesa, porque tem pizza doce, pizza salgada, mas eu fiquei com vontade de comer esse. Só se comer a pizza salgada. Eu faço esse favor, Prazer enorme te conhecer, obrigada por ter vindo, mas vamos todo mundo pra mesa agora. Tá ótimo, tá bom? Até já. Você viu? Fiquei com vontade de comer pizza salgada, tem? Vem. Fiquei com vontade de comer pizza doce, tem? Tem. O calzone tem também. É pizza? É. Chama pizza. Pizza romana. Pizza romana. É pizza romana alla pala, ou in pala. Pala quer dizer pá, que ela é servida na pá. Esse aqui? Aquela é a gratinata, que é uma pizza feita com requeijão cremoso, provolone e parmesão. Tá bonita, hein? Tá linda.
E essa aqui é uma versão, a gente chama de La Regina, que é uma versão como se fosse a pizza napolitana. Então ela tem um tamanho um pouco diferenciado, ela tem as bordas um pouco diferentes e uma cobertura bem leve. A gente assa no forno na temperatura máxima, bem pertinho do calor, porque a pizza napolitana, diferentemente da pizza romana, ela tem mais umidade, então ela mantém outra textura. A romana é mais, ó, A mais romana sequinha. é mais sequinha, assa num forno elétrico, assa por 2 vezes, então essa massa ela é pré-assada. Então, todo todo um um processo, eu trouxe diferente. uma versatilidade de produtos que a gente E trabalha. a pizza doce que não tem lá? E a pizza doce que tem na Itália, sim. Tem? Tem uns lugares. Não é Ninguém tão xinga. difundida como aqui, mas tem. E essa de... Essa é de chocolate. Chocolate branco. E aí o calzone, gente. Hum. E ele pôs um pra cada um, sem miséria. Olha. Espetáculo. O pessoal hoje deve estar sofrendo em casa, né? Não, eu falei, não passa raiva, faz igual. Não xinga a gente, não. Faz igual. Amigo. Porque vale. Já? Esse recheio, meu Deus. Olha o recheio como fica bem espalhadinho. Bastante, né? Pode comer com a mão. A gente fez isso o dia inteiro. Você olhou e fez. Cada suspirada. Não sei, mas eu gosto de comer com a mão, essas coisas. Massa eu gosto de comer com a mão. Extremamente saboroso, sim, meu amor. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva, chefe! Viva! Chefe Eric Momo, o Instagram das pizzarias. 1900 Pizzeria, que é o nome da pizzeria, 1900. Mas é 1900 Pizzeria. Tem pizza na hora do almoço, na unidade do Itaim. Tabapuã, com Bandeira Paulista. Exatamente. Nas outras delivery, como é que é, Eric? Agora eu vou Delivery em comer. todas. São 3 operações de delivery, Vila Mariana, Moema, Jardins. Aí a gente tem na região do Sacra Flora, Perdices ou Pompeia, depende do lado que você considera, Tatuapé, Viva! Eu vou lá. Morumbi. Na Itapura, na rua Itapura. Esqueci alguma? Tem na Aclimação também. Como começou, Eric? Começou com seu pai, pelo que Meu você pai. falou ali? Meus pais, né? Meu pai e minha mãe e a mãe da minha mãe, cara, minha nona. Que bonitinha. Ela trabalhou bastante lá. A nona. Aqui, na Travessa da Sena Madureira. Isso, que chama 1900 por causa daquele galpão que foi construído por volta de 1920. E o meu pai, quando pegou o imóvel de volta, que foi construído pelo meu bisavô, ele Meu Deus, resolveu é tudo cheio de história. fazer uma referência à época e chamou de 1900. É por isso que tem esse nome. Isso faz quantos anos, hein? Faz 40 anos. Esse ano a gente comemorou 40 anos. Faz 40 anos. 40 anos. Parabéns, hein? Obrigado. E você toca sozinho hoje ou não? Então, a gente tem uma equipe enorme. Não, mas da família eu digo, Da Eric. família, eu praticamente hoje estou no comando, né? Tem meu irmão que é sócio. A gente tem um outro sócio que não é da família, mas acabou se tornando pela convivência de de quase 40 anos que ele está com a gente, né, de trabalhando junto. E tem a terceira geração já, que é o Rafael, que é meu filho, e a Ana Carolina, que é filha do Maciel. Ai, que bonitinho. Então já entrando já a terceira os geração filhos. né, para trabalhar com a gente lá, já estão tocando uma boa parte, então isso é bem divertido pra gente, né? De olhar assim, que viu o negócio. Comércio típico Começando. italiano, não? É, praticamente. Que legal. É gostoso. Eu, Não. quando morava aqui nos Jardins, Uma delícia. e do lado, eu pedia da minha nossa. Estou revelando. Obrigado. Pedia. Agora precisa mudar lá pra minha cidade. Né? Alphaville. A Alphaville tá nos Tem que planos. levar lá pra Alphaville. Tá nos planos. Que pá que você falou? Mas é uma... É, a própria madeira onde serve é uma pá de madeira. E o italiano chama de pala. E ela não é servida numa forma, então ela é... Assim. Isso, ela é assada num forno elétrico ou um forno a lenha, mas um forno de lastro, assada direta na pedra. E quando ela é servida, pelo tamanho dela, ela é servida inteira. Quando servida inteira, é chamada da pizza alla pala, ou seja, pizza na pá. Então acabou com a tradição de que a pizza boa é só no forno a lenha e tal. Tem Não. para todos os gostos. Exato. Eu falo, pizza boa é pizza bem feita, não necessariamente amarrada com o forno, não amarrada com a farinha, não amarrada com um ingrediente específico. Então, é extremamente versátil como produto
tendo um bom profissional que sabe fazer boas escolhas, ele consegue tirar um bom produto. E selecionar bons equipamentos, e aí consegue fazer um trabalho legal. Então, não tem Qual muito... que você prefere trabalhar, chefe? Qual das? Porque do forno elétrico ou do forno a lenha? Porque tem Eu gosto esse da mito, lenha. né? Ah, claro. A lenha, pra mim, é igual dirigir carro com câmbio mecânico. Sim. Você prefere? Eu sei o que eu estou fazendo. Aham. Carro automático, às vezes ele tem a intenção dele de fazer as coisas e nem sempre está batendo comigo. Eu sou velho, né? Eu posso pensar nesse sentido. Então, eu gosto das coisas mais analógicas do que digitais. Então, o digital, vamos pensar um forno automático, automatizado, tudo, eles te entregam muito mais produtividade, são mais rápidos, são mais simples de operar, né? Mas eles não têm seu toque não tem. essa tradição e essa coisa mais rústica que é você ter um trabalho com a lenha. Em termos de produto, você tira bons produtos nas duas coisas. É a mesma coisa, de novo, fazendo um paralelo com dirigir. Não adianta dar um carro bom para alguém que não sabe Que guiar. vale ao motorista. Vai fazer mais diferença um bom piloto, vamos dizer assim. Porque hoje a gente viu aquele forno, né, que passa como se fosse uma esteira. Sim. Na feira lá Na da feira? pizza. Sim, chama forno esteira mesmo. É esteira, mas... Em 2 minutos e 10 Isso. faz a pizza. E eu vi um outro dia, numa pizzaria que dava pra ver, que era parecendo aquela televisão de cachorro grandona, Ficava só que era rodando? Sim, redonda. sim. É gigantesco o negócio. E aí fica rodando como se... Isso. Na verdade é uma fábrica de pizza, é um negócio assim Sim, tem de uma muito produtividade. equipamento. Tem muita variedade de equipamento. Os fornos esteiras, por exemplo, que é esse primeiro que você falou, eles têm uma produtividade muito boa. Mas, por exemplo, se eu tenho 3 estilos de pizzas diferentes, fica complicado de você fazer. Porque para cada um... Para cada uma tem um tempo. Essa pizza para mim, ela assa 1,5 minutos no forno. Nossa. Essa daqui eu asso em 3 minutos quase, de 2,5 minutos até 3 no limite, se for pensar num forno esteira. Então, para ajustar a temperatura e o tempo, a gente não consegue fazer isso no equipamento se o equipamento é só aquele. Então, ou você tem um segundo equipamento com outro setup, né, com outro ajuste, ou você faz num equipamento um pouco mais tradicional que você consegue ir ajustando pela posição que você coloca a pizza, pelo tempo que você deixa lá dentro. Qual a pizza que mais Você sai? ajusta. A calabresa. A calabresa? Pizza de calabresa. Em São Paulo, quem manda é a pizza de calabresa. Sem mussarela. Isso, Sem sem mussarela. mussarela. Porque São Paulo tem a versão, né? O pessoal fala que a calabresa paulista é a calabresa sem mussarela. Isso. É a calabresa paulistana. E a portuguesa? A portuguesa vende bem também. Mas a disparada Mas a é calabresa. se pegar a calabresa e calabresa com mussarela, essas duas são as que mais coisa. vendem. É o que você A que prefere. eu gosto mais. E eu não gosto é que o pessoal tira a cebola. Eu tiro. Eu também. Todo mundo tira a Tem cebola. também prefere da Eu calabresa? gosto da cebola. Não, eu gosto da calabresa, mas eu gosto de queijo, né? Eu sou ratinho, então eu gosto muito de queijo. Por exemplo, Mas o daqui, pessoal qual tira a vocês cebola. iriam? Ai, eu não sei. Vai, mata tua lombriga, vai, Não, Regina, aqui qual qual você vocês vai? iriam? Não, se Tá tivesse... diferentona. Eu também iria na Na diferentona. romana. Você no queijo. E você? Eu iria na romana Na diferentona. também. Exato. Romana, não é isso? Não, não é. Ele fez mas não é. Não. É que o nome desse sabor que a gente montou chama 35. Viu, meu amor? Na Mas pizza era romana. romana. Por que É uma pizza 35? 35 porque ela foi feita, esse sabor que a gente misturar o cachofras, tomatinho, molho de tomate, um presunto parma, rúcula e uma stracciatella, que é esse creme da burrata, ele foi feito em comemoração aos 35 anos da 1900. Aí a gente, quando faz Mas é romana, a cada você tem 5 anos, razão. a gente faz uma pizza comemorativa. Então tá para sair a de 40 anos, que ainda não saiu, Vai ser surpresa. vai ser surpresa. Essa daqui vocês capricharam, hein? Vai alcachofra, presunto de parma. Lembra que eu Fale. comentei? Quando eu experimentei a outra, quando eu cheguei na Itália, a primeira vez que eu Ah, fui é? a Roma, Fala. eu, por exemplo, eu tinha a visão da Nossa, pizza tá tudo sujo. brasileira, cheia de sim, recheio sim. e tal. Foi uma decepção muito grande. É isso mesmo. E aí que eu fui entender o gosto. São gostos diferentes, e a proposta é outra, e aí você aprende a gostar de uma e de outra, né? Porque muitas das pizzarias, que isso me preocupa muitas vezes no Brasil, é assim, massa é massa, tá lá, aperta assim, a massa joga, o que importa é o recheio. Não é assim. Não é recheio. Cobertura. Não é recheio. cobertura. Não é recheio. Meus A filhos, os a meus Regina filhos, vamos Volpato tratar me bem a ensinou. visita. Então vamos lá, vai. Eu A só mamãe me olhei. ensinou. Corta, dá pra editar? Os dois. Não, dá pra editar. Não. É cobertura, Não gente. sou, não. Eu Não, só menino. é que eu queria ver se você estava atento. Foi por isso que eu fiz isso. Eu senti a mãe. Quando eu ia falar pros filhos, não fala nada dos dois, não é nada. Mamãe explicou hoje. Quem não assistiu o programa hoje não tá entendendo nada que a tiração de onda que a gente tá fazendo. É. É que eu queria ver se você estava atento. Foi por isso. Eu só falei por causa disso. A Regina foi suspirar e olhar. Eu não fui ouvir, eu usar os dois ao mesmo tempo. Quase um crime agora, né? É. Não.
Mas enfim, visita. Pra quem pegou no meio da história, a gente aprendeu hoje no começo do programa Que não é recheio. que pizza não é recheio, é cobertura. O Mas quem recheio... falou foi o Jairo lá, Isso. Foi. da feira. Ó o chefe Eric, ó lá, vai falar que o calzone é recheado. Calzone é recheio porque tá dentro. Mas a E tá pizza por é cima é cobertura. Mas você tá falando de pizza, Não, mas você tava não tava falando falando de desta aqui, do calzone, calzone. A borda é recheada. A Ariana não erra. não. Super, pô. Você tá bravo? A Ariana não erra, gente. Porque ele... Nossa. Uau. Ai, Você veja, Eric, que essa mesa é sempre o espírito de pizzaria. Não tô comendo, não A posso gente falar nada. fala alto, fala com a boca cheia e gesticula. É a porção italiana de todos nós, né? É verdade. Mas nem sempre na Itália é assim, mas às vezes é. E o outro dia pra comer uma pizza, Conta. o rapaz colocou um ovo estalado no meio. Você não gosta, né? Eu gosto. Não, eu não entendi Nossa. nada. Ele falou que é Vocês nunca tradição, comeram? tal, não sei o quê, mas pra mim não combinou. Você já viu? Tinha uma pizzaria, não sei se existe, chamada Venite. Era uma coisa pequenininha que tinha aqui. Vinha com ovão instalado, eu adorava. Mas, pô, Já então, viu, não? Não, não vi. É tradicional? É da Itália? Brasileirice conheço. isso, eu acho. Não Do conheço. quê? Brasileirice. A gente é bom nisso. A gente é Mas, bom. não, assim, tem muita variação de pizza em tudo quanto é lugar do mundo. Porque, assim, a pizza acho que é um dos produtos, se não me engano, talvez um produto que se chama do mesmo nome, em qualquer lugar do mundo que você for. E que ele se regionaliza. Então, onde ele chega, seja em cidades diferentes ou em países diferentes, Tem o toque local. aquela cultura local se apropria daquele conceito e a pizza evolui. Eu digo evolui para a população local, né? Acaba entendendo adaptando ingredientes, ali. se adaptando e acaba casando ali com aquela convivência daquela população. Então, é muito normal isso. E hoje, com tanta informação e internet rodando fácil, quer dizer, ela Sim. está muito mais difusa e tende, né? Qualquer coisa que você mostra de um lugar para outro, rapidamente você acaba conseguindo ver. Né? Então, nivela um pouco mais essa difusão grande de ingredientes. Obrigada por ter vindo aqui num dia que é tão especial, especialmente para você. Arrumou um tempo, veio aqui. Obrigada por ter ficado, meu querido. E pra gente é sempre uma festa, né?